Olá a todos, cá estamos nós de volta ao Inquietações e hoje tenho comigo um convidado muito especial, Rogério Silva. Ah, ele é engenheiro informático, estudou teologia, filosofia e hoje vem para nos falar de um livro algo especial, o livro de Orântia. Bem-vindo, Rogério, e obrigada por ter aceito este Obrigado convite. também, digo eu. Então, para quem nunca ouviu falar sobre o livro Durântia, e, e são muitas as pessoas, o que é que podemos dizer sobre o livro? O que é o livro Durântia, na verdade? Olha, poderia dar muitas respostas, mas a que eu prefiro e que eu vim esses dias pensando nela é essa. Se alguém quer construir uma religião pessoal sem dogmas, sem hierarquia, sem ter que estar preso a uma igreja, a um pastor, a um padre, a um qualquer ser que possa interferir no seu avanço, o livro Durante é um livro que traz essas ferramentas. A partir disto, a leitura desse livro e os conceitos que vêm, eles conseguem organizar a nossa mente, organizar as coisas que estão na alma de uma tal maneira que torna possível que nós edifiquemos essa religião pessoal bem orientada. A partir disso, vem as outras coisas. Né? O livro de Orante é um livro revelado, ele não, quando escrito, ele não passou por interferência humana. Interferência humana é assim, por exemplo, o que chamam de canalizações hoje em dia. Sim, Um ser vem, coloca uma ideia na sua cabeça, você pega um papel, senta-se e escreve. Ou sim, seja, a sua mente, a sua cultura, a sua história, tudo vão servir de filtros para aquela ideia. E isso é um conceito interessante, isso acontece mesmo. sim. É, a tal da filosofia da linguagem que foi desenvolvida no século passado, ela trata bem desse assunto. Então, o livro Durante não foi feito assim. Nós não conhecemos o processo inteiro, mas o que sabemos é que seres foram designados para escrever um capítulo. Ontem, por exemplo, eu estava lendo um capítulo sobre o pai, e a pessoa que escreve, o ser que escreve isso, ele fala assim: eu estive muitas vezes com o pai, na presença do pai, né? Então eu sei do que eu estou falando para vocês. Né? Até nós falamos assim, que vaidoso, né, escrever isso, mas não, é uma coisa importante. Ele fala com autoridade e está reafirmando essa autoridade. Então, como é que ele fez? O que eu vou sintetizar o processo, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi falar, ele foi designado, deram-lhe um tópico, ele redigiu um documento sobre isto, depois ele veio para cá, na cidade de Chicago, que foi onde aconteceu essa revelação, e ele teve que, se ele não sabia, ele teve que aprender o inglês. Dizem que eles aprenderam o inglês um pouco velho, quase que do século XIX, é mais comum. Os especialistas em língua inglesa detectam que o inglês do livro Durante é meio antigo. É meio antigo, quer dizer, não é de 1950, é de Sim. 1880, mais ou menos, ou um pouco para frente. Aí ele teve que aprender inglês, pôs aquilo em inglês, e depois ele usou o Espírito de Deus que estava naquela pessoa que estava dormindo, não a pessoa, mas o Espírito de Deus que estava ali, para passar sem alterações para um ser intermediário que escreveu isso em lápis e papel, com lápis e papel. Então, as primeiras redações foram feitas em papel e por ordem, é triste isso, mas por ordem do chefe da equipe de revelação, foram todos destruídos quando criaram a tipografia. Naquele tempo eram aquelas coisas de chumbo, em 1950, Sim. umas letras, eu não sei nem o nome daquilo, mas eu me lembro de ter visto isso quando eu era criança. Então eles fizeram as placas, né, de impressão do livro e mandaram guardar aquelas placas e aquilo se tornou original. E os É, manuscritos que eram não os importantes escritos, foram para o lixo. foram queimados, foram destruídos por ordem do Melquisedeque, que era o responsável pela manifestação. Então, o que eles fazem? Por que eu estou dizendo isso? Há uma garantia de que todos os documentos chegaram sem interferência humana. Essa é a intenção desse processo. Né?
Porque quando a Estamos. gente interfere, a interferência é drástica. Sim, eu percebo. Então, isto foi publicado em 1955, pelo que eu percebi, pelo que eu andei a É, ver, e estes textos foram surgindo durante o ano de 1911 e 1934. Há a aqui história é um mais ou menos. espaço por aí. O que eu acho É, incrível é como em 1911 já surgia informação tão avançada, coisas que hoje em dia nem as pessoas conseguem ainda aceitar. não foi bem assim. Tem uma. Então vá, queremos é, saber tudo. Dessa época, 1911 ou 905, eu também não sei a data certa, esse Dr. Sadler, William Sadler, que era um grande nome de psicologia nos Estados Unidos, né, ele se mudou para Chicago. Eu acho que em 1905 ele se mudou. Um pouco depois, em 1911 provavelmente, é, aconteceu que, como ele era uma autoridade nesse assunto, apareceu uma pessoa que tinha problemas, que começava a falar à noite, e a mulher dele estava assustada, não sabia. E como ele estava construindo uma casa, enquanto a casa não terminava, ele morava num apartamento alugado. No mesmo prédio, me parece, alguns andares para cima, morava esse sujeito. A mulher aproveitou que ali tinha um psicólogo de renome, chamou para analisar. E aí começaram conversas. E isto foi, desta época aí, provavelmente 1910, 1911, até 1934. Porque eles precisavam ser convencidos de que ali havia valor. E foi um processo longo, são muitos anos. Né? Primeiro só o Dr. Sader, depois ele deve ter ficado curioso, levou a mulher dele. Contam a história que um dia ele reuniu pessoas na casa dele para falar sobre alimentação. Hoje em dia a gente se preocupa tanto com alimentação, ele já fazia isso no começo do século passado. Então eles se reuniram para falar de alimentação e numa das apresentações ele explicou, ele falou assim, olha, eu sou especialista em desmascarar falso espiritismo. Eu pego uma pessoa que estava fazendo uma manifestação espírita e eu vou lá e desmascaro, mostro que aquilo lá é coisa da cabeça dele. Né? E eu já consegui sucesso em quase todos os casos. Poxa, aí provocou as pessoas, porque em que casos você não conseguiu sucesso? E aí ele falou desse fulano. Esse eu não consegui ainda mostrar que ele é falso. Mas o Dr. Sadler acreditava piamente que era falso aquilo. E aí, o que ele fez? Levou algumas pessoas para lá, para algumas pessoas desse grupo, ou todo o grupo. E aí a história foi aumentando. Dizem que uma das vezes ele demorou muito para acreditar, ele só acreditou quando os textos estavam sendo escritos e quando estavam nos últimos textos. Né? Depois eu conto essa parte, porque eu sei, porque eu li livros de história. Uma vez ele queria demonstrar que aquilo era falso e ele bolou umas 50 perguntas na cabeça. Devia ter uma excelente memória. Pensou em 50 perguntas e foi para lá. E sem contar nem para a mulher dele, não escreveu, só pensou nelas, né? Porque ele não queria, de forma alguma, deixar algum rastro daquilo. Quando ele entrou na sala, que era a voz daquela pessoa que falava com eles Uhum. inicialmente, né? O fulano falou para ele: olha, antes que ele falasse qualquer coisa, das 50, eu não sei se o número exato era esse, mas é mais ou menos esse, das 50 perguntas que você tem, eu estou autorizado a responder a 45. A mulher dele vira para ele assustada e fala: Ô, William, o que é isso? Falei, é verdade, eu imaginei essas questões e ia E trazer foram, para elas para e cá. foram detectadas. Oh, É, Rogério, há aqui uma coisa importante. Nós estamos a falar do livro Durântia, desculpem, o livro Durântia, mas em boa verdade, ninguém sabe o que é Urântia. ah, verdade, Não estou é? acostumado. Uma das coisas que esse livro revela é que o nome do nosso planeta, para eles, é Urântia. Por Sim. exemplo, o nome do sistema solar é Mon. O nome do planeta Terra, um nome que recebeu há muito tempo, muito antes de ter vida aqui. Então, cada planeta tem seu nome. Esse é o nome que eles nos deram. Né? É por isso que se chama o livro de Urântia. É o livro do planeta Terra. Seria a tradução para a nossa língua. Ok. Urântia é só isso, não quer dizer nada de especial. Sim, mas para quem não sabe, não é? Ah, Sim. não percebe o que é e não sabe o que é que é. Sim. Quem já lê, já está ali há muito tempo,
já não percebe essas Isso é tão questões. básico que toda a gente tem que saber, não é? Mas não é É, verdade. A é, maior parte das pessoas ainda não sabe. E uma das coisas que eu também achei incrível, incrível no livro é, é a organização. Há uma organização, isto não é assim tudo, tudo sem uma eles. determinada ordem. É quase como se houvessem determinados postos, governadores, é tudo muito esquematizado. E eu nunca tinha pensado na organização celeste dessa forma. Eu acho que isso, bom, dizem que os documentos começaram a aparecer por causa das perguntas que o Dr. Sadler e aquela equipe que ia com ele fizeram. Mas não há nenhuma relação entre os documentos e perguntas, ou seja, as perguntas desapareceram. E ninguém sabe onde, embora as pessoas estivessem vivas e alguns escrevessem coisas sobre isso, não há relação. Agora sim, eles são bem organizados. Há uma introdução que muitos de nós, eu inclusive, achamos que era melhor ler no fim. Ele é um post-fácio, não um prefácio, o capítulo 0, né, a introdução. Mas o primeiro volume narra o universo central, a morada do Pai, do Filho, do Espírito, e todos os seres que vêm do paraíso, e o universo que circunda o paraíso, que é um universo com os números são assustadores, com 1 bilhão de planetas. Uhum. Bilhão é, desculpa, esse é o jeito brasileiro de falar, 1.000 milhões de planetas. Né? Sim. É, inclusive, quando nós fizemos a tradução, eu estava lá no Brasil nessa época, no livro consta lá que a numeração no Brasil e nos Estados Unidos é falada de um jeito, e aqui em Portugal e no resto do mundo é de outro jeito. Porque houve uma convenção, os países adotaram, o Brasil assinou, os Estados Unidos assinaram a convenção, mas nunca puseram em prática. Então, certo estão os portugueses, não os brasileiros, mas paciência. São pormenores Então, mil técnicos. milhões, são coisas técnicas. São 1.000 milhões de mundos que existem em Avona. E Avona é o nome desse universo central. E quando nós chegarmos lá, nós passamos por cada um deles com um objetivo intenso que precisa ser atingido. Porque o objetivo final é chegar no paraíso, bater os olhos, sei lá que tipo de olho a gente tem naquela época, né? Seremos Uhum. seres espirituais bastante avançados, mas vamos olhar para Deus Pai, primeiro para o Espírito, depois para o Filho, depois para o Pai, em ordem, e vamos reconhecê-lo, vamos saber onde ele está, vamos conseguir falar com ele cara a cara. Então tem uma evolução muito grande até chegar lá. E a parte muito importante dessa evolução é esse treinamento nesses mundos, nesse 1.000 milhões de mundos que existem antes. Que são, bom, é a maior parte do caminho, mas não é a totalidade do caminho. Então, essa ideia que, essa foi uma das coisas que eu comemorei muito quando eu li, a ideia que me veio do mundo cristão, do mundo católico, é de que a gente morre e depois aí vai para ser condenado para inferno, céu ou purgatório, né? Mas já vai imediatamente para esse lugar. E o livro do Oriente diz que não, não é nada disso. Primeiro, inferno não existe. Deus jamais faria uma coisa desse tipo. Segundo, é, a ressurreição não é uma recompensa, é uma necessidade. Né? Para você seguir, você tem que ter um corpo, tem que ter uma mente. Então, ressuscitar, ter um novo corpo, uma nova mente, é um sine qua non, tem que ter. Então não é uma recompensa. E terceiro, quando você morre, você vai ser ressuscitado lá, mesmo que haja uma mínima dúvida se você queria ou não. Tem que ser completamente contrário a essa ideia para conseguir não continuar, terminar por aqui nesse mundo. Então, uma ideia que me agradou muito. E quando você chegar lá, aí você começa a caminhada. Né? Corrigir Uhum. defeitos, corrigir os defeitos animais, depois os defeitos intelectuais, e são os primeiros 7 mundos em que a gente vai viver, são para essas correções. E segundo o próprio livro diz, em alguns lugares, o conceito de céu que nós tínhamos, talvez já sejam esses mundos, porque eles são tão diferentes. Eu costumo dizer assim, em termos de brincadeira com meus amigos, que é um comunismo perfeito, porque você tem lá um Estado, que é Deus, né?
que te dá tudo que você precisa, te dá casa, te dá alimentação, te dá roupa, te dá emprego e te dá transporte. Você não paga nada por isso. Você só tem que atingir os seus objetivos espirituais. Então é o verdade. comunismo perfeito. Mas é um modo de brincadeira de falar, né? Isso Sim, não está escrito no claro. livro. Oh, Rogério, eu quando quando eu ainda não li o livro assim de primeiro até ao final, ok? Mas quando eu comecei a perceber o que eram os filhos criadores, portanto, os que têm a possibilidade de criar mundos, planetas, Uhum. universos, galáxias, eu achei incrível, e depois percebi isto quando se fala da vida de Jesus, é que eles têm. Aquilo é incrível. Eu crio algo, mas eu tenho que ir lá experimentar se aquilo que eu criei é bom para quem lá está. Não? Hum, os 7 tipos de vida, né? As 7 encarnações. Então, Jesus criou este nosso universo. Sim, chama-se universo local, porque é Sim, um este dos, né? universo local, sim. É, Mas depois ele precisou de encarnar num planeta à escolha desse universo local para vir experienciar aquilo que criou. Se aquilo é. era tão Imagina errada, se. Não, não, tá certo, é isso mesmo. Imagina a seguinte ideia: ele chega e ele cria 7 tipos, 7 tipos assim, básicos de seres. Existem muito mais tipos de seres, mas podem ser classificados em 7 grupos. Aí ele cria esses daí. E ele tem um compromisso com o pai de que um dia ele vai ser cada um desses 7. Exatamente como cada um desses 7 são. E a pior de todas as encarnações que ele tem que sofrer é quando ele veio para cá, porque aqui ele veio como uma criança, e aqui ele não tinha mais consciência de quem ele era. Me parece que nas 6 anteriores, quando ele foi um Melquisedeque, quando ele foi um anjo, quando ele foi cada uma daquelas coisas que estão lá, ele sabia quem ele era. Ele só tinha que viver na condição daquele ser que ele criou. Então ele sempre escolheu, tem lá, acho que o capítulo 119 narra essas coisas todas, é, é, todas as doações, né, que ele fez de si próprio, e ele, todas elas ele escolhia um lugar problemático. E o nosso planeta foi escolhido exatamente no momento em que ele tomou conhecimento da falha de Adão e Eva. Porque a falha de Adão e Eva prejudicou muito esse planeta. Já tinha havido uma falha antes do príncipe planetário, mas foi muito, milhares de anos antes. Depois, quando Adão e Eva também falharam, aí ele escolheu o nosso planeta. Lá o livro até diz que ele mandou uma mensagem para o Adão, dizendo que não se preocupasse. O Adão não entendeu na hora muito bem aquilo, mas, ele naquele momento ele escolheu vir para cá. E veio 35 mil anos depois. O tempo para eles é uma coisa assim que não tem nada a ver com a gente. pois. Mas eu achei aquilo fantástico, porque eu pensei, era isto que as pessoas neste planeta que constroem coisas, que fazem leis, que constroem estradas, deviam fazer, deviam ir para lá, usufruir e sentir na pele aquilo que as pessoas têm que passar com aquilo que Exato. eles construíram, não é? Eu achei É, aquilo mesmo. muito Ele justo. tinha que ir lá pronto, nas coisas mais simples de saúde, ser atendida lá. Mas Sim, não vão. Não vão. No sim, Brasil, a gente vê os políticos indo nos hospitais mais caros que ficam em São Paulo, ou quando não vão para os Estados Unidos, né? Eles não vão naqueles que eles constroem. E também não vão não usam os policiais que eles pagam na rua. Eles contratam equipes especiais, altamente treinadas para eles, né? Mas é o olha, eu acho contrário. que eles precisam de ler o livro Durante-a e aprender alguma coisa a esse respeito. Uh, Sentir na pele aquilo que se manda lá para fora. E É, isso eu fiquei, olha, adorei esta ideia, sim, senhores. E termos é. um ser, Jesus, a ser uma criança que faz diabruras, patifarias, como uma criança normal, é algo que eu nunca tinha ouvido falar no outro lado qualquer, só mesmo aqui no livro Durante-a.
até porque na religião católica, vá, ele já aparece adulto, quase adulto, e não É. há assim muito a falar, mas um ser que vem ter problemas financeiros, que Uhum. que vem Ele, criar quando uma José família. morreu, quando José morreu, ele foi o pai dos irmãos dele, né? Tanto que Sim, aquela Ruth, que era mais novinha, olhava para ele como um pai, não como um irmão mais velho, porque foi ele que foi o pai dela, na prática. sim, muitas coisas assim bem curiosas. Então, nessa passagem de Jesus, segundo o livro de Urântia, por, por Urântia, nosso planeta, qual foi aquela que mais o marcou? Ou aquela que achou mais, não sei, mais especial? Fala para mim, o que de todos, qual o momento mais alto? Sim, Olha, eu acho que o momento mais alto, eu percebi, eu ainda estava na Igreja Católica, eu não tinha nem sido padre ainda, estava numa celebração com uma comunidade que eu participava naquela época. E, quando ele está na cruz ali, ele fala algumas coisas ali que, para mim, é o guia da minha vida ali. Muitas pessoas olham, e eu me lembro que eu estava na comunidade que eu participava, estávamos fazendo a celebração da Sexta-feira Santa, e a gente cantava uma música que era aquele, meu Deus, por que me abandonaste? Já, essa frase dele ali. sim, E eu, naquele dia, eu fiquei assim, realmente, eu não sabia o que dizer, mas eu fiquei muito, eu senti aquele momento forte. Tanto que eu me lembro até hoje onde eu estava, o que eu senti. Isso foi há quantos anos? 45, talvez. Então foi realmente há bastante tempo. No livro Durante eu entendi o que é que ele estava fazendo ali. E quando eu entendi é que eu pude é, dar margens ao sentimento que eu tive naquele dia. É, Jesus estava mantendo a consciência dele é, viva o mais tempo possível que ele aguentava, porque ele já estava sem ar, sem sangue, ele estava morrendo aos poucos na cruz. Então a consciência uma hora ia desaparecer, como desapareceu de fato. Mas se ele, então ele recitava salmos, o que ele se lembrava, porque assim o cérebro se mantinha ativo. Aí, ao se manter ativo, ele fazia algo que o livro Durante mesmo diz: não tentem entender o que. Isso vai ser muito difícil de vocês entenderem. Mas eu desconfio que naquele momento ele fazia, quando ele fazia uma conexão entre a nossa humanidade com o Pai, ele levava para a Trindade toda, ou principalmente para o Pai, uma experiência que eles não poderiam fazer. Jamais seria possível que alguém pegasse Deus Pai e colasse numa cruz, né? Não sim. tem como, né? Só que fizeram isso com o filho dele. Então, naquela hora, e isso, e muito mais do que isso, com certeza, ele passava essa mensagem para o pai. Então, por exemplo, hoje, como é que eu aplico isso na minha vida? Eu tenho que enfrentar determinada situação. Isso é comum, isso acontece sempre. Né? Então, eu posso enfrentar essa situação munido desse espírito. Né? Eu posso ter esse problema para resolver. Deus, Pai, não tem. Se ele tivesse no meu lugar, ele fazia assim e o problema desaparecia, se ele quisesse. Mas eu tenho, minha experiência é única e eu posso oferecer a experiência de resolver esse problema, seja agradável ou seja ruim, não sei, uma resolução. Eu tenho uma oportunidade de fazer algo por esse Deus que criou todo esse universo. E isso é uma coisa fantástica. Então, para mim, o momento mais alto de tudo, de todo aquele livro, é não é só na cruz, mas são quando Jesus passa isso, quando ele transmite esse espírito que a gente pode viver numa oferta pessoal. Né? Nós temos o que oferecer para Deus. Ao contrário do que muitos dizem em igrejas por aí, eu ouvia isso na Igreja Católica, que nós somos servos inúteis e não prestamos para nada. Não, a gente presta e muito, porque nós podemos fazer coisas únicas por Deus, coisas únicas pelo Pai. Ninguém mais pode fazer isso. A minha experiência só eu faço. Se eu desistir, se eu resolver não seguir em frente, um dia alguém terá que fazer. Pode ser daqui a milhares de anos ou milhões de anos, vai surgir uma outra pessoa capaz de fazer a mesma experiência. Mas hoje, neste mundo, agora em Portugal, né, eu é que tenho
a oportunidade de fazer isso. Então, para mim, é a maior ideia de todas. É uma coisa que pode nortear minha existência e já vem fazendo isso há um bom tempo. E cada vez mais. Não sei se isso Visto foi dessa claro. forma, nós somos mesmo únicos e Cada um de nós especiais. cada um é especial, cada um é único. Não existe outro igual. Ontem eu estava ouvindo um psicólogo falar, ele falou gêmeos siameses, acho que é assim, não sei se ele usou outro termo, que nascem com um órgão comum e não podem ser separados. Então eles são duas pessoas diferentes. Mesmo participando de todas as coisas juntos, desde o começo até o fim da vida, eles são diferentes um do outro. Eu falei, eles não são iguais. É impressionante uma coisa dessa. Tem personalidades diferentes, tem reações diferentes. Então, cada um de nós é único, cada um de nós é extremamente valioso para o Pai, e eles farão qualquer coisa que seja necessário fazer para que a gente possa oferecer essa experiência para eles. Porque essa experiência é de valor e é a ordem do Pai que seja feito assim. E ninguém tem coragem de desobedecer entre os seres celestes, né? Desobedecer o que o Pai manda. Não é porque o pai vai castigá-los, mas porque desobedecê-lo é uma burrice tremenda. Porque a melhor Sim, coisa que alguém pode fazer é seguir aquela ordem. Então, para mim, esse é o ponto mais elevado. Agora tem as outras coisas, tem frases, tem correções que ele faz. Eu tinha uma frase que eu não entendia de jeito algum. Na Bíblia está escrito que tudo que você fez de errado, um dia vai ser publicado no telhado. Achava isso horroroso, já pensou? Toda a minha vida sendo exposta publicamente. Que coisa horrível, deve ser um momento terrível esse, mas está mesmo. escrito na Bíblia. A Bíblia, o livro do Letra corrige isso. Ele conta a história inteira do momento. Na verdade, Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus naquela época. E os fariseus estavam com uma artimanha para prendê-lo, tentando um golpe, de fazer com que Sim, ele. Como a gente vê muito hoje em dia, né, que levam a pessoa para um canto e aí ela está desprotegida e ele é preso. Né? Porque tentar pegá-lo no meio da multidão era impossível, as pessoas não iam deixar. Então eles estavam fazendo uma artimanha de fazer com que Jesus caísse em contradição nas ideias e, ao mesmo tempo, prendê-lo. Né? Cair em contradição primeiro e prender em seguida. Isso foi sobre eles que Jesus falou. Isso que vocês estão pensando vai ser publicado nos telhados. Então não foi para nós, foi para os fariseus. E, de fato, o que aconteceu? Eles faziam perguntas e Jesus dava respostas extremamente inteligentes que os deixavam completamente perdidos. Tanto que naquela passagem, parece que no fim, quase que eles saem correndo, desesperados, porque foram derrotados em todos os aspectos que eles tinham. Essa é a publicação sobre os telhados. Não vai acontecer, já aconteceu. E era sobre aqueles fulanos naquele momento ali. ok. Foi um alívio tremendo, né? Essas pequenas correções que o livro de Urântia faz a coisas que estão na Bíblia são assim fantásticas, são geniais. Vale a pena. Por isso que eu até hoje pego o livro e estudo de novo, porque é comum ter um pedaço que eu não entendi, que tem um ensinamento desse tipo que na época que eu li eu não havia prestado a devida atenção. É um sem parar. Rogério, nós tivemos a ver De a Jesus, parte a quarta. espiritual do Ah, livro. Mas há uma parte que também é incrível e que me fascinou e muito. Eh, no momento em que andamos aqui, a humanidade anda a pensar se existe vida fora do planeta, se existem planetas habitados, se existem mais planetas iguais à Terra, a Urântia. Os números que constam do livro são absolutamente incríveis, não é? uhum. 7 trilhões de planetas habitáveis. Por Sete, enquanto. pois, Né? 7 bilhões, portanto, 7.000 bilhões. 7.000, 7 trilhões é no linguajar brasileiro, então seria 7.000 bilhões. Ok. De planetas habitáveis. 7 bilhões de sistemas. É, 70 milhões de constelações. 700 mil universos locais. 7.000 setores menores.
e 7 superuniversos. né? Quando olhamos para isto, e eu já tive essa experiência quando falei destes números, as pessoas ficam assim, sem reação, porque é demais, não é? É muito, é muito, e nós nem sequer temos capacidade ainda, digo eu, de compreender estes números. O que é que acha? Olha, eu te explico isso de uma outra maneira. Então, O, como eu te falei, nós temos oportunidades de fazer algo único por Deus. Mas não sou só eu, são todos os seres humanos. E não são só os seres humanos, são também os anjos, todos os seres que existem, que estão colocados aqui no sete superuniverso. De onde vêm essas oportunidades? É, Deus é um ser infinito. Infinito quer dizer, não tem fim. Então, o que ele fez? Ele pegou todas essas coisas que ele não poderia experimentar, mas que ele estava consciente, ele sabe, porque a mente dele é competente para isso, e colocou-as num ser chamado Ser Supremo. Então, para que todas essas coisas sejam, todas essas oportunidades sejam vividas, é preciso um número fantástico de pessoas. Então, ele criou um universo, desde o paraíso até aqui, com capacidade para conter esse número tão grande. Agora, a nossa, veja, para a nossa mente são números muito altos, são realmente extremamente altos, nós não conseguimos imaginar. Agora, eu estava vendo essa semana, por acaso, um cientista falar aí no YouTube, num programa de um fulano que eu gosto de ouvir, ele diz assim: nós temos um limite também técnico. Ah, o que a gente consegue enxergar é só até onde a luz vai, ou, digamos assim, o tempo que eu tenho para aquela luz de lá chegar até mim. Né? Qualquer coisa além deste limite, eu já não consigo ver. O que é que está depois daquele ponto da luz que consegue chegar para mim? Eu não sei, eu nunca vou ver. Né? sim, Mesmo com o Hubble, mesmo com aquele outro, o James Webb, aquele telescópio muito mais poderoso que olha para raios infravermelhos, ainda assim eles viajam a um limite de distância. Então, para nós nunca vamos entender. Só que os números são muito grandes. Então, só no nosso planeta, no nosso sistema, o plano são de 1.000 planetas habitados por seres considerados humanos. Um pouquinho diferente de nós. Há uma adaptação ao mundo. Né? Alguns são mais baixinhos porque a gravidade é mais alta, outros são mais altos porque a gravidade é mais baixa. Mas isso são detalhes de adaptação que a vida consegue prover. Só que é preciso um número muito grande. Agora, você imagina um Deus infinito. Ele consegue fazer um retrato dele, um retrato das coisas que ele não sabe, de maneira finita. Essas coisas são muito grandes. Aí ele deposita tudo num ser supremo, e esse ser supremo precisa que, como ele também, esse ser supremo, ele não pode vivenciar essas coisas, porque ele é um ser elevadíssimo, ele fica no aguardo de que pessoas vivenciem essas experiências. E aí é que surge a nossa oportunidade. Eu faço as minhas experiências, você faz as suas, cada um nesse mundo faz as suas próprias, muitos falham nessas experiências, mas para um dia esse ser supremo precisa que todas sejam feitas para que ele possa se manifestar, surgir como algo, como um ser realmente, não sei, nunca entendi muito bem esse conceito, mas só quando o, uma quantidade muito grande de experiências acontecerem é que ele vai poder se manifestar como, como Deus Todo-Poderoso. O Ser Supremo e o Deus Todo-Poderoso são o mesmo, mas são duas características diferentes. É, e é um Deus que está sendo criado. Ele não é infinito, ele é finito. Ele tem um número de, de experiências que precisam ser feitas. O pai é que o criou, né? O pai e o filho, não sei exatamente. é complexo Os conceitos e são. Por isso é que eu prefiro te fascinante, falar isso. Né? fascinante, mas complexo, não é? Mas não é preciso entender tudo, é preciso entender o principal. Né? Sim. É como quando a gente vai num restaurante que tem um monte de comida. Eu bato os olhos naquilo que eu quero, pego aquilo e vou me sentar. Né? Não fico me preocupando com o resto que está lá. Eu não vou conseguir comer tudo mesmo.
Muito bom. É, Ai, então, mais fichas técnicas de Urântia, parte técnica. hum. Então, ela tem um registro, como se fosse uma sociedade na Conservatória do Registro Comercial. Tem no registro, ela tem o número de 606. O planeta, né? O nosso planeta, sim. É. É uma ordem que antes de nós, 605 foram criados, foram desenvolvidos, né? Mas já o próprio livro de Urântia fala que o número já estava em 619. Mas isso é no sistema local, né? Sim, só estamos a falar do É nosso no sistema. nosso, é o Sim. nosso sistema, exato. Mas a gente ainda não viu nenhum desses, né? Ainda não Não chegamos. viu e muitos nem acreditam que existam. Portanto, lá está. Eh, É por isso que é algo impactante olhar para isto e perceber a enormidade de tudo. Eles têm Mas também a ideia, hum, desculpe, força. não, vai ser muito difícil o contato, porque é, tem que bater. Eles estão querendo, mandando uma mensagem e a gente pronto para receber, ou vice-versa. Acontece que com o tempo de existência desses planetas, é muito difícil que essas coisas deem certo. Não basta a distância, ainda há esse problema do tempo, tem que bater mais ou menos o horário. É como se eu fosse te visitar e chegasse na tua casa no horário que você está lá em Lisboa, né? Eu não combino, não aviso nada, a gente não se combina essa visita. Para essa conversa aqui, nós marcamos um horário. Aí sim, tudo bem. Se nós conseguíssemos marcar um horário com essa outra civilização, aí dava certo. Mas não dá para marcar horário, porque a gente nem sabe onde eles estão. Então vai ter que haver uma coincidência de tempo e de distância. Isso é difícil, isso não é fácil, não. As coisas são muito grandes. Mas eu acho que um dia vai acontecer, tenho essa impressão. O livro Durante diz que tem um mundo habitado aqui perto de nós. E o que eles querem dizer por perto, não sei, mas existe um aqui perto. Pois, o conceito de perto é sempre muito relativo, não é? Para eles, Mas olha, eu sou do Brasil e o conceito de perto no Brasil é diferente do conceito de perto em Portugal. acredito. O Algarve, para todas as pessoas daqui, é muito longe. Né? Só que uma vez eu estava em Brasília e fui convidado para ir a uma praia. Eu falei, poxa, mas Brasília é longe do mar. Onde? Não, a gente vai ali no Rio Araguaia, lá tem uma praia fluvial. Pô, mas isso não é longe? Ah, é pertinho. Poxa, quanto? 500 quilômetros. A gente sai de manhã, faz 500 quilômetros, nada um pouco e volta. Faz 1.000 quilômetros no mesmo dia. Porque o conceito de perto é diferente. É diferente de lugar para lugar. E É, sim, no Brasil é eles, tudo grande, não é? mas 500 é longe para mim também. Mas 100 já não é. E 100 aqui também é considerado longe. Sim, sim. Então, o que sugere, Rogério, o que é que sugere a alguém que tenha vontade e curiosidade de conhecer e estudar um pouco este livro? Sim, porque eu acho que ler, nós ficamos assim com uma ideia muito vaga, mas depois é preciso aprofundar, eh, e falar com alguém que já tenha algum conhecimento, aprender com. Há grupos, Não, há. Portugal não há nenhum grupo. O que se pode, o que o pessoal mais experiente sugere, e essa sugestão vem inclusive da época da revelação do livro, quer dizer, provavelmente dos reveladores, é que sejam feitos grupos de estudo. Mas os grupos de estudo foram sugeridos na década de 40, 50, né, em que as pessoas vinham mais perto. Ninguém de Chicago ia fazer uma reunião com o pessoal de Nova York. Né? Eles faziam reuniões em Chicago. E o pessoal de Nova York fazia reuniões em Nova York. É, Hoje em dia a gente tem o recurso online. Né? Se um dia alguém quiser organizar um grupo online, eu posso me dispor a isso. Ou então, o que eu acho que talvez até combine mais, é colocar as perguntas por e-mail, sei lá, por alguma outra forma. O Facebook existe lá um grupo chamado Durante Portugal. Uhum, É, não sabia. é nosso, é daqui de Portugal. É meio parado. O Facebook o pessoal anda abandonando. Mas está lá, podem usar.
Então a Pois. sugestão é comece a ler e se precisar alguma coisa, pergunte para você e Não, pode não, passar para meu mim e-mail. não, para mim Não, não. não, pode te passar a pergunta e você responde com o meu e-mail, se for o caso. Sim, É, reencaminhar é, para eu quem não conhece. escondo meu e-mail, pode ser público, e-mail, WhatsApp. Né? Nós temos grupos de WhatsApp também, viu? Temos dois. Tem um grupo chamado Brasil-Portugal que foi invadido por brasileiros, e são só os brasileiros que falam lá. Então nós criamos um outro, que chama-se Grupo Amadon, né? Eu posso depois te mandar convite, mas estão no WhatsApp. Então é um bom lugar para se passar questões. Se Bem, interessar, depois pode publicar junto com as tuas páginas aí os endereços dele. bem, então já temos aqui algumas É, hipóteses de ficar a saber mais. Se este cheirinho a Urântia despertou aí alguma curiosidade, já não precisam é, de estudar sozinhos. Há quem já esteja, que haja quem domine já o conteúdo e possa ajudar e tirar algumas dúvidas. uhum. Que mais nos pode dizer sobre o livro? É, bom, é preciso um pouco assim de paciência com os números, com alguns conceitos. É, na Bíblia está escrito uma coisa que eu usei bastante quando eu li o livro pela primeira vez. É, lá diz que Maria, quando ela não entendia alguma coisa, ela guardava no coração e meditava. Né? Se a gente for ver a Maria que é descrita no livro de Urântia, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. É uma mulher Era uma forte, mãe poderosa. chata, É, chata e poderosa, forte, né? Não era sim, aquela Maria delicadinha que pregam, de todo. é uma mulher mesmo dessas bem matrona, né? Não sei como se diz esse termo aqui em Portugal. É, mas a da Bíblia falam isso, que quando ela não entendia, ela guardava no coração e meditava. Eu uso isso como um conselho. Quando eu não entendo, eu adio, deixo para mais tarde. Há Sim, coisas que eu não consigo entender. Um problema dos maiores é a parte a purificação das raças, eugenia. Né? Quando o livro sugere que seja feita e diz que nós não fizemos, o planeta não fez quando podia, agora vai ser difícil fazer. Mas não é uma eugenia como o Hitler queria fazer em poucos anos, né, no tempo de uma vida. O que ele sugere, fica para mim, ficou bem claro, foi aí que a partir daí isso deixou de ser um problema para mim, mas foi um problema durante um certo tempo, é que isso é feito em milênios, né, é, aos poucos, e com orientação de seres que possuem capacidade para dizer o que é melhor e o que não é melhor. Né? E também de tal maneira que você pode, se uma pessoa tem uma genética que é ruim, que vai ter filhos que não vão conseguir muita coisa na vida porque a genética não é boa, o processo de eugenia seria conversar com essa pessoa e mostrar essa realidade para ela. Ela seria ativa no processo. Se ela não concorda, paciência, segue em frente. Né? A liberdade está acima de qualquer. A liberdade humana está acima de qualquer outra coisa, porque é um decreto divino, isso o livro direto diz. Ninguém pode interferir na liberdade humana. Então você propõe alguma coisa, a pessoa não quer, não faz. livre. E isso em milhares de anos fica uma coisa suave. Né? Não como Hitler fez. Pois. Pois é importante não confundir. Quanto aos outros problemas, muita coisa interessante. Por exemplo, eu fui ordenado padre. Me diziam que era sacramento, é uma marca indelével que é marcada na alma e que vai para a eternidade. Quando eu li o livro direto, eu vi que isso tudo é conversa, não existe isso. Não existe Claro. os sacramentos do jeito que a igreja fala. Todos os sacramentos, mas aí poderia entrar em crise por causa disso, mas não entra quando, como eu te falei antes, procura ver o lado espiritual da coisa. Todos os sacramentos, eles têm dois lados, um lado espiritual e um lado, digamos assim, jurídico. O lado jurídico foi colocado no Concílio de Trento, principalmente, no ano 1520, mais ou menos, por aí, por essa época.
O jurídico você pode desprezar. Aquilo foi uma coisa que eles criaram naquela época para derrotar o Martinho Lutero, para se contrapor a Martinho Lutero. Mas o lado espiritual é verdadeiro. Eu tive a sorte de que quando a gente faz teologia, cada sacramento é um semestre sobre ele, cada um dos 7, né? Então, muitos deles eram só teóricos, as pessoas faziam aquelas exposições e muita coisa que você não conseguia acreditar, porque a Bíblia não dizia exatamente aquilo. Quando chegou o sacramento da unção dos enfermos, foi lá nos dar aula um médico. Ele era padre e médico. E é uma ordem, eu não sei se existe aqui, eu esqueci o nome deles agora, mas eles têm hospitais em São Paulo. Então ele era padre e médico. E ele chegou na primeira hora e falou assim, olha, existe uma teologia sobre isso. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei nada sobre ela. Me puseram aqui para dar um curso sobre unção dos enfermos para vocês e eu vou falar para vocês da prática que eu tenho nos hospitais. E foi o que ele fez. E aí, poxa, foi uma coisa fantástica porque ele deixou o lado jurídico de lado e ele fez só o lado espiritual. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito grande que eu tive na vida, naquela época, de entender a existência desse outro lado, que existe em todos os sacramentos. E eu me lembro, se temos tempo ainda, eu posso te contar uma curiosa. Temos Eu, 15 quando. minutos. Ah, tá, eu vou te contar esse negócio porque é uma coisa interessante. Não foi nada mérito meu, mas foi mérito do doente. Uma vez eu fui chamado para a unção dos enfermos para uma pessoa. E quando eu cheguei lá, sempre com o que esse professor tinha falado na cabeça, eu olhei para as pessoas, né? E eu achei que eles tinham uma cara assim, daqueles, o que você está fazendo aqui? Mas alguém me chamou e eu fui. Eu cheguei do lado da cama do doente, chamei-o pelo nome, ele respondeu, começamos a conversar. A obrigação do sacramento, a regra da Igreja Católica, pergunta para a pessoa se ela realmente quer receber aquilo. Eu perguntei, ele falou sim e tal. Então fiz lá o ritual, as coisas tal. E no fim, depois de conversar um pouco com ele, ainda eu chamei para que nós rezássemos um Pai Nosso junto. Eu levantei a mão, ele levantou a mão também e tal. Aí, daqui a pouco, então, eu falei, agora já está na hora de ir embora. Eu me virei para o lado dos parentes dele. Os parentes deles estavam todos encostados na parede, de boca aberta. Eu falei, puxa vida, esses caras estão querendo me chutar daqui, né? Foi a impressão, a sensação que eu tive. Então eu falei tchau para ele, para o dente, e saí, ele ainda fez tchau para mim com a mão. Eu me lembro de ver isso. Passado um tempo ele morreu, né? Estava mesmo no fim, e foi lá um desses parentes dele me falar o que aconteceu aquele dia. Se o homem já estava em coma, né, há 15 dias, ele só voltou do coma naquele momento, falou comigo, conversou comigo, e quando eu saí da sala, ele voltou ao coma e morreu. Morreu não logo em seguida, mas alguns dias depois. Ele não falou com mais ninguém. Então, eles estavam com a boca aberta por causa do que viram acontecer. Sim, E eu é que estavam interpretei errado. incrédulos com o que estava a Exato, acontecer. exato. Para você ver que existe o lado espiritual, e foi entre esse senhor e Deus. Eu ali não era nada. Tanto que eu nem entendi o que eles estavam fazendo. Né? Incrível. Eu acho que eu gosto de contar essa história exatamente para que as pessoas percebam que existe uma coisa muito forte por trás de qualquer coisa, inclusive dos sacramentos da Igreja Católica, e que não tem nada a ver com a pessoa que faz. Existe com a pessoa que recebe. Você recebeu uma hóstia consagrada, né, que falam lá, aquilo vai ter valor dependendo da sua intenção ao receber aquilo, sua sinceridade. Né? Uhum. E nada mais. Quer dizer, por isso que eu falo, se você não vai, não frequenta aquilo, você pode receber a mesma coisa que você receberia ali de uma outra maneira. Né? Eu, por exemplo, troquei esse tipo de celebração por um momento em que eu me sento sozinho todos os dias e tomo as minhas decisões para aquele dia. Então, Simples assim, não é? é simples. Só que eu precisei digamos, de alicerces fortes para poder tomar essas decisões. Hoje, para mim, é super tranquilo isso. Eu sei que aquilo ali é excepcional. Tem o mesmo valor que teria se eu tivesse lá participando dos sacramentos com extrema sinceridade. Não, não preciso ir lá.
Isso é uma das coisas. Eu acho que é a principal coisa que eu podia dizer, que tem, quem que for ler, quando não entender alguma coisa, tenha paciência. Agora, se quiser entender e conversar, é muito útil, aí procura pessoas, né? Procura um grupo, põe a pergunta no WhatsApp. Os portugueses parece que não gostam muito de reuniões pessoais, né? Não sei se. No Brasil, o pessoal adora. É comum, né? Pois, Marca uma reunião, enche de gente. Você precisa tomar cuidado, porque que é capaz de ir mais pessoas do que você imagina. A casa da Suzana e do Sabino, por exemplo, lá aqui em São Paulo, fez principalmente no dia 21 de agosto, que o pessoal gosta de comemorar o nascimento de Jesus, sim. que é 21 de agosto, Pois pelo livro de esquecemos Urântia. de fazer essa parte, não é? É, Dezembro, esqueçam. Dezembro, é, esqueçam. é 21 de Jesus agosto. nasceu a 21 de agosto. É. E o pessoal faz, os urantianos gostam de fazer isso. A casa deles enchia de gente. Então ela tinha que estar preparada, porque ela não sabia quantos vinham. Que bom. Mas Sim, aqui não, se marcar alguma coisa, não vem ninguém, provavelmente. é É verdade. outra cultura, né? Eu não critico, eu só entendo. Acho que nos habituamos a isso, digo eu, Né? na altura em que ficamos todos em casa. E então as pessoas habituaram-se à comodidade de estar em casa e poder Né? fazer tudo sentado em casa Não, e nunca mais tiveram vontade de. isso aí. Sim, o que é estranho, porque na altura desejavam tanto ir para a rua, mas depois, quando abriram as portas, continuaram fechados em casa. É, é curioso isso. Sim, Mas alguma o coisa que terá acontecido de bom e aconteceu com toda a certeza, portanto, isto é. mas está se revertendo agora, pelo menos as indústrias estão nos obrigando cada vez mais a ir trabalhar no escritório. Algumas já obrigam todos os dias. A minha obriga 2 dias por semana. Uhum, 2 dias, mas 18 horas, o que dá 2 dias e mais alguma coisa. mesmo. Obrigatório 16 horas, mas eles só passam o nosso status para verdinho, quer dizer, tá ok, se forem 18 horas em média. Então, estão obrigando de uma certa maneira. Mas dá para entender, porque a conversa a, face a face, cara a cara, né, tete a tete, como dizem os franceses, ela rende mais. Né? Sim, Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer reuniões sentados numa mesma sala, em volta de uma mesa, ou em cadeiras, não sei, aproveitaríamos muito mais. Né? há ali uma corrente que se forma Exato. e que há coisas que passam mesmo sem É, serem faladas. Sente-se, é o que eu acho. parece que desperta mais coisas. Né? Sim, Então, quem sabe que um dia a gente possa ter isto. vamos ter com certeza. É, Rogério, sim, não, dizem que os jovens é que estão despertando para isso. Né? Eu vi comentários fortes sobre isso. Que eu vi um termo esses dias. Não se usa muito essa palavra no Brasil, mas aqui é bastante usada, bricolagem. Né? uhum. Esse jardim aí atrás é uma bricolagem, certo? Foi Sim, construído. Exato. Então, o termo que eu ouvi é que os jovens na Europa como um todo, provavelmente Portugal também, estão trabalhando por uma bricolagem espiritual, que é essa religião pessoal que eu estava falando no começo. Quer sim. dizer, se esse pessoal começa a se interessar por isso, começa a querer fazer isso, uma hora vão descobrir que existe uma fonte boa de informações para que isso possa ser feito. Mas diga a sua pergunta, que E eu me não ia interrompa. colocar uma pergunta. Eu ia Ah, dizer que já não podemos estar aqui mais tempo, porque a rádio não ah, nos tá. dá mais tempo para Tudo nós bem. esticarmos. Tá. Eu agradeço muito, ter estado aqui para falar aos portugueses, sobre Urântia. Pode ser que tenha deixado uma sementinha, que alguém fique com Uhum. curiosidade em saber mais sobre o tema. Eu vou deixar com a autorização do Rogério depois
indicação como podem É, ser contactados um grupo ou outro, pelo menos, para que possam entrar em contacto. Parece-vos bem? ok. E-mail e número de telefone eu te passo depois. Está bem. Uhum, uhum. Sim, senhor. Ok. Rogério, muito obrigada. Mesmo. Muito, muito, muito. Também agradeço a oportunidade de falar um pouco. Gosto de falar sobre esse livro. Agradeço muito. E nós voltamos para a próxima semana, aqui no Inquietações. Até lá. E obrigada por estarem aí. Tá?